Muito bem, vamos então começar o quarto e último exercício da nossa quaresma. Primeiro vamos fazer uma revisão. Vamos voltar no tempo e começar lá no começo, quando nós começamos a ver aqueles dois personagens, e de dois em dois nós chegaremos hoje, do primeiro Adão ao homem eterno, de Adão a Cristo. Nós começamos esta longa caminhada num campo, onde um irmão matou o outro. Nós falávamos de Caim e Abel. Depois nós fomos conduzidos ao pátio, onde um discípulo se perdeu e outro voltou. Nós falamos de Judas e de Pedro. Subimos ao Calvário, onde dois ladrões revelaram o próprio coração: o bom ladrão, o mau ladrão. Hoje nós vamos ao princípio de tudo, porque no fundo todas essas cenas têm uma raiz comum. Antes de Caim e Abel, antes de Judas e Pedro, antes dos dois ladrões, nós temos Adão. E aqui nós precisamos fazer memória. Adão não é apenas um personagem antigo. Adão é o homem, é a humanidade. Vejam, quando nós estivermos falando aqui sobre Adão, nós não estamos falando de um homem historicamente situado. A teologia da igreja já compreendeu que no Gênesis, quando nós falamos de Adão e Eva, nós não estamos falando literalmente de um homem, literalmente de uma mulher. Não é um homem específico, não é uma mulher específica. A nossa teologia já avançou bastante. Mas se é verdade que Adão não é uma pessoa específica e Eva não é uma mulher específica, é verdade que Adão e Eva continuam sendo para nós o arquétipo do homem e da mulher. O símbolo do primeiro homem e da primeira mulher. Por quê? Porque há um mistério na nossa espécie, não é verdade? Todos nós estudamos no colégio que a evolução das espécies de Darwin é verdade. O que permanece mistério para nós, e nós chamamos isso de fé, Adão e Eva, é que nós não sabemos em que momento nós deixamos de ser macacos e a partir de que instante Deus colocou uma alma em nós. Nós não sabemos o delta zero. Não é isso? Nós não sabemos o exato instante em que Deus realizou um grande milagre. Por quê? Porque todos nós aqui, se temos dois neurônios, sabemos que a diferença entre nós e um primata, um macaco, um orangotango, é enorme. Não é isso? Então, que tipo de evolução foi essa que tornou possível nós, ao invés de simplesmente comermos banana e subirmos em árvore, a gente agora construir naves que vão para Marte? Vejam, continua inexplicável para nós o exato momento em que Deus colocou alma no ser humano. Uma das provas de que nós temos alma e os animais não, é porque somente nós sabemos que sabemos. Somente nós temos consciência da nossa própria existência. Todos os nossos animais, todo poodle que mora nas nossas casas, todos os nossos cachorrinhos, por mais inteligentinhos que sejam, por mais legais que sejam, eles não sabem que estão existindo. Eles simplesmente são jogados na existência. Mas eles não sabem, por exemplo, sobre uma coisa que aperreia o coração de todo mundo aqui. Olhe para mim, viu? Vai cair na prova. Os animais não sabem uma coisa que aperreia o coração humano. Nós vamos acabar. A gente vai morrer. Somente nós sabemos disso. Nem o animal mais inteligente que existe nessa terra tem a remota possibilidade de saber que vai morrer. Ele simplesmente existe. Não é simplesmente que... Não, veja, ele não sabe que existe, ele só existe. Eu e vocês somos essa espécie rara, e por isso, com a sua ambivalência, né? A dor e a delícia de ser humano, né? Por quê? Porque às vezes é melhor ser um poodle mesmo, né? Tá lá, a gente joga uma bolinha, fica feliz, a ração. Quantos de nós, infelizmente, temos uma vida de poodle, né? Quantos de nós temos uma vida, a gente passa a vida inteira com cara de peixe beta, de hamster, né? Naquela bolinha lá. Feito um leso.
Quantos de nós vivemos a vida toda como um hamsterzinho, numa rodinha? Nós somos seres humanos. Nós nascemos para coisas muito mais altas. E por isso, o hamster não acorda um dia e diz, você é uma vaca. Não. A vaca não acorda um dia e diz, você é um cachorro. Não. Mas eu e vocês, mesmo sendo quem nós somos, tem dentro da gente uma agonia, um aperreio, uma angústia, uma ansiedade de algo mais, de algo mais, de algo mais. Esse algo mais que nós temos dentro de nós foi implantado por Deus. O seu animal é lindo, viu? Viu, Heloísa? O seu animal é lindo, mas ele não é um ser humano. Ele nunca saberá o que significa ser um ser humano. Então, todos nós sabemos que houve Adão e Eva, mas não Adão e Eva pessoa física. Não tem Adão e Eva com CPF. Tem Adão e Eva como espécie humana. Sim, houve um determinado momento, que nós não sabemos exatamente qual é, mas houve um momento em que nós, seres humanos, aparecemos. Não como um passe de mágica, mas como uma consciência de que existe algo dentro de mim que é diferente dos outros animais. Então, houve Adão e Eva. É a humanidade. Somos nós. O seu nome, inclusive, vejam aí, o nome Adão em hebraico significa, inclusive, isso. Homem. Mas não é homem simplesmente do gênero masculino. É homem no sentido de humanidade. O drama do Éden não começa com violência. Já perceberam? Nem com traição. Já perceberam? O drama no Éden começa com uma desconfiança. Vejam aí. A serpente, ela vai sugerir assim a Adão e Eva. Primeiro a Eva, e Adão vai na conversa de Eva. A serpente sugere: Deus sabe que no dia em que comerdes do fruto, sereis como deuses. Prestem atenção aí. Vejam como a tentação é sutil. Nunca nos esqueçamos. A serpente não está oferecendo um fruto. Não é apenas comer um fruto. É suspeitar do amor de Deus. Escutem. Deus criou Adão e Eva. Deus criou todas as coisas. E Deus disse, tudo é bom. Vocês são muito bons. E vocês podem aproveitar de tudo isso. Vocês podem comer de tudo. A vida, minha gente, olhem para mim, porque nós cristãos, infelizmente, a gente subverteu a lógica do cristianismo, do próprio Deus. Percebam que quando Deus cria o homem e a mulher, Ele não diz, a partir de agora, vocês estarão proibidos de. Vocês percebem que Deus criou a gente e disse assim, aproveitem? Vocês percebem isso? O nome Éden, inclusive, significa justamente isso. Jardim do Éden significa, em hebraico, jardim das delícias. Deus criou a gente para aproveitar a vida. Deus criou a gente para ser feliz. Deus criou a gente para ser realizado. Deus não criou a gente para ser triste. Deus não criou a gente para o sacrifício. Deus criou a gente para a liberdade. Deus criou a gente para coisas bonitas. Deus criou a gente para aproveitar. Percebam aqui, Deus está dizendo claramente lá no Gênesis, vocês podem comer de todos os frutos, vocês podem aproveitar. Vejam, se Deus não quisesse que a vida fosse para nós um exercício de aproveitar, Ele teria colocado a gente numa prisão. No entanto, Ele colocou a gente num jardim. A experiência com Deus, pelo amor de Deus, não esqueçam disso. Porque o mau espírito, o demônio, ele é sutil e tenta colocar dentro de nós uma desconfiança diante de Deus. É como se Deus fosse um pai chato, ranzinza, que está o tempo inteiro controlando o filho. É como se o pai quisesse ver um modo de atrapalhar a vida do filho. É como se vocês pais, vocês mães, tivessem como hobby na vida de vocês encher o saco do filho de vocês. Veja, isso não existe. Isso não. Lembrem de Jesus dizendo, se vocês são maus e sabem dar coisas boas aos filhos de vocês, imaginem o meu pai. Mas qual é a tentação? A tentação é assim. Se você comer desse fruto, vocês serão como deuses. Então,
a tentação age de modo sutil, fazendo o quê? Fazendo com que a gente suspeite do amor de Deus. A serpente diz assim: Deus criou vocês para que vocês estejam submetidos a Ele, para que vocês o tratem com uma reverência não filial, mas uma reverência de escravidão. Vejam, é o modo como a serpente coloca. Adão olha para o fruto e vê que é bom. Eva olha e vê que é desejável. E é ali, no coração humano, que nasce a ruptura. Não é o fruto, prestem atenção, viu? Lá vai, vou subir, viu? Não é o fruto que é interessante. É tornar-se como deuses que é interessante. Vejam que a promessa da serpente, ela é muito convidativa, né? Veja, Adão e Eva estão extasiados com Deus. Deus criou todas as coisas. Deus criou eles mesmos. A serpente diz: vocês podem ser como deuses. Meu Deus, é o que todo mundo aqui gostaria, não é, minha gente? Não é isso? Todos nós aqui gostaríamos, inclusive com bons argumentos, de ter os poderes de Deus. Não é isso? Tem dentro da gente o desejo de onipotência. Tem dentro da gente o desejo de onisciência. Tem dentro da gente todo o desejo das características de Deus. E é aí que a tentação aparece. Escutem, olhem para mim. De modo geral, a tentação trabalha em nós, sugerindo coisas que nos deem a falsa impressão de que nós somos deuses. Sobretudo nessas três características: onipresença, onipotência e onisciência. De modo geral, é o que nós todos queremos. Nós queremos ter as características de Deus para roubar o lugar de Deus, para nós não precisarmos de Deus. Porque, afinal de contas, saber que Deus existe é sempre a possibilidade, é sempre a realidade de que eu estou abaixo de Deus. Só que a questão é que isso é o modo da tentação vender a ideia para a gente. Em nenhum momento Deus no Gênesis, lembrem, todo mundo aqui já leu o Gênesis. Lembrem, em nenhum momento Deus pede de Adão e Eva que eles sejam submissos a Deus. Já perceberam isso? Em nenhum momento Deus no Gênesis diz: vocês serão submissos a mim. Ao contrário, todos os dias Deus desce para estar com Adão e Eva. Todos os dias Deus diz: vocês podem comer de todos os frutos. O que Deus diz a Adão e Eva é apenas o seguinte: se vocês esquecerem que vocês são humanos, se vocês quiserem ser como deuses, vocês vão quebrar, porque vocês não estão aptos a algo tão exigente. E não é isso mesmo, minha gente? Olhem para a gente e vejam, será que nós estamos aptos a tomar o lugar de Deus? Porque, veja, a sugestão é livre. Então nós todos, muitas vezes, fazemos sugestões a Deus, né? Ele deveria. Não é isso que a gente faz muitas vezes? Senhor, tu sabes tudo. A gente sempre diz uma coisa bonita antes, né? Tu sabes tudo. A gente sempre doura a pílula primeiro com Deus, né? Primeiro a gente diz: você é bacana, né? Tu sabes tudo. Tu deverias, tu poderias. A gente quer ensinar Deus a ser Deus. Esse é o nosso pecado mais fundamental. Então, não é o fruto a questão. A questão é o coração. Por isso, no nosso último exercício dessa quaresma, nós vamos começar a meditar sobre o nosso coração. Como está a qualidade do nosso coração? Qual é a qualidade do nosso coração? Que tipo de relação nós temos com Deus? O nosso coração se relaciona de que modo com Deus? E aqui vejam, eu poderia dizer assim: o coração verdadeiramente que adora a Deus é aquele que não tem pecado. Não é esse. O coração que adora verdadeiramente a Deus é aquele que deixa que Deus seja Deus na sua vida. É aquele que se entrega a Deus. É aquele que escolhe se dar a Deus. Eu insisto, não são as nossas boas obras que vão nos salvar. Porque nenhum de nós tem obra boa suficiente para ser salvo. Entre nós e Deus há uma distância intransponível. Somente Jesus morrendo por nós, essa distância poderia ser abreviada. Nenhum aqui, e eu conheço muitos membros da comunidade e sei que alguns têm uma vida de intimidade com Deus que é digna de Santa Teresinha. Mas nem você, viu?
Nem você, nem você tem obras suficientes para poder entrar no céu. Não são as nossas boas obras que nos farão entrar no céu. É a nossa perseverança. E perseverar numa coisa, naquilo que o Papa Francisco dizia, ser misericordiado por Deus. Então, de que modo geralmente a gente acha que a gente vai ser salvo um dia? A gente vai morrer, vai se aproximar de Deus e vai dar o currículo Lattes da gente. Não é isso? Eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Lembra daquele fariseu? Ele entrou no templo e de pé dizia a Deus: meu Deus, como a gente é tolo. Eu te louvo, Senhor, porque eu não sou como essa galera aí. Lembra do fariseu dizendo isso? Eu não sou como eles. Quantos de nós cristãos, agora na Semana Santa, nos sentimos superiores a todos porque a gente está... eu não vou para Gravatar, não. Essa coisa do pecado... Pelo amor de Deus, eu não acho que é para ir para Gravatar, não, viu? De todo o coração, acho que isso é coisa para iniciante. Tudo bem, você com 14 anos de idade, no meio do Tríduo Pascal, querer ir para Gravatar, para a praia, beleza, coisa de quem tem 14 anos. O homem tem paciência. Meu pai e minha mãe tiveram várias paciências comigo. Agora, quem é adulto, no meio do Tríduo Pascal, saber que Jesus está morrendo para lhe dar salvação eterna, e você está de fulosô durante a Semana Santa, meu irmão, dá um tempo, velho. Tu já é grande o suficiente. Mas nenhum de nós vai se apresentar diante de Deus dizendo: estão aqui as minhas promissórias pagas, viu? Não. Vai ser salvo, não aquele que tiver feito boas obras, mas aquele que no meio dos seus pecados perseverou. Lembrem do publicano, pecador público, todo mundo apontava para ele. O publicano, diz o evangelho, que cena linda, eu sempre me emociono quando eu lembro disso. O fariseu de pé falava em voz alta: eu te louvo, Senhor, porque tu não me fizeste como os outros. O publicano, no entanto, lá no último banco, não levantava o rosto, porque não se sentia digno, e dizia: perdão. Muitos de nós aqui achamos que sinal de vitória é no domingo da Páscoa estar levantado e dizer: não sou como os outros. Agrada mais a Deus que no domingo de Páscoa a gente se sinta misericordiado por Deus. Jesus, eu não tenho currículo nenhum para lhe dar. Não tenho coisa nenhuma bonita para lhe dizer. Eu tentei perseverar, mas é isso, eu tentei. Se você puder, me ajude a entrar. Se você puder, me dê a possibilidade. E para completar, Iano Suassuna nos deu ainda uma opção. Se Jesus olhar meio torto, ela. A gente vai recorrer a ela. E mãe é um bicho, digamos, mais vulnerável. O pai até... Bom, na minha casa, meu pai e minha mãe são duas mães. Mas de modo geral, a mãe é mais compassiva, né? Se na hora do vamos ver der errado, a gente vai para ela, advogada nossa. E os dois comem, vejam aí. Adão e Eva comem. Meu Deus, se essas criaturas não tivessem comido esse troço. Só que o problema é que se fosse eu e vocês lá, a gente teria comido esse troço. Eles comem e eles imediatamente, vejam aí o que acontece, eles se escondem. Aqui está o primeiro movimento da pessoa ferida. O primeiro movimento da pessoa ferida é esconder-se. O primeiro movimento da pessoa que peca é esconder-se. E aqui está o drama de cada um de nós cristãos. Porque a nossa teologia ainda ensina que quando nós erramos, nós temos que correr de Deus porque Ele vai nos castigar. Mas o que Deus está dizendo desde o Gênesis é que quando a gente errar, ao invés de se esconder fugindo, a gente se aproxime dEle. Pelo amor de Deus, vocês que são pais e mães, vocês sabem disso melhor do que eu. Quando os filhos de vocês decepcionam vocês, mas eles precisam de vocês, vocês não dizem: agora, né? Não. Vocês acolhem os filhos de vocês. E lembrem, Jesus disse: vocês são maus.
Se vocês que são maus conseguem dar coisas boas aos filhos de vocês, imaginem Deus. O nosso problema pessoal foi que a gente se escondeu. Aqui está a ferida, a gente se esconde. Caim, então, o que é que ele vai fazer? Ele vai matar e vai fugir. Pedro vai fazer o quê? Vai negar e vai sair. O mau ladrão vai fazer o quê? Vai insultar e vai se fechar. Tudo começa assim, na fuga. Mas Deus não foge. É emocionante isso. Ao invés de fugir como Adão e Eva, diz o Gênesis, Deus desceu até o jardim e perguntou: onde estás? Tem alguns exegetas que dizem que a gente deveria falar em 2 encarnações do verbo. Atenção, não é doutrina da fé isso que eu estou dizendo, ok? Só houve uma encarnação a partir do momento em que Jesus encarnou-se. Mas tem alguns exegetas que dizem, de modo poético, que houve 2 encarnações. A encarnação do Filho de Deus, quando ele desce como Jesus, e a encarnação do próprio Deus, quando ele desce até o jardim, gritando no jardim: onde estás? Vejam, a gente pode ler esse versículo de um modo bem comportado. Bem comportado. Mas deixa eu perguntar de novo, vocês que são pais, vocês que são mães. Se vocês perdessem os filhos de vocês pequenos, Yasmin, se perder Bernardo, Wagner, se perder os meninos no carnaval de Olinda, vão fazer o quê? Vão ser bem comportados ou vão gritar desesperadamente: cadê, 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 cadê? Não é isso. Deus desceu naquela tarde, naquela bendita ou maldita tarde, e começou a gritar por nós: onde estás, Adão? Onde estás, Adão? Onde estás, Adão? Deus continua nos últimos milhares de anos. Desde que nós somos espécie humana, Deus está todos os dias, no meio do carnaval de Olinda, gritando e procurando por nós. Onde você está, Mateus? Onde, Ives? Onde, Bea? Onde você está? Deixe que eu lhe encontre. Onde você está? Vejam, é curioso, no primeiro encontro Deus perguntou, estão lembrados? No primeiro encontro a gente meditou sobre onde está o teu irmão. Hoje a gente percebe que essa pergunta, ela já estava desde o Éden. Onde estás? Antes de Deus nos perguntar onde está o seu irmão, Deus pergunta onde você está. Cristão, no meio dessa Semana Santa, onde você está? Onde está a sua atenção no momento em que Jesus está para morrer? Enquanto Jesus estiver morrendo no tríduo pascal, onde você vai estar? Onde você está? O pecado, prestem atenção, o pecado é sempre um afastamento. Eu insisto, nós temos uma teologia, e é verdade, faz sentido. Nós temos uma teologia que fala de pecado como algo que eu faço contra Deus. Tudo bem. Mas o que eu queria dizer hoje a gente é que o primeiro pecado não é algo que a gente faz contra Deus. É não permitir que Deus faça algo por nós. Esse é o nosso problema. O maior pecado não é nada que a gente possa fazer contra Deus. O maior pecado é imobilizar Deus e não deixar que Ele venha até nós. O pecado é sempre afastamento. E a graça é sempre uma busca. E aí sim, prestem atenção, ao longo da história, Deus vai preparando algo novo. São Paulo vai dizer algo extraordinário. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também por um só veio a justificação que dá vida. Aqui a gente precisa prender a respiração. Lá vou eu, viu? Prestem atenção. Existe o primeiro Adão e existe o novo Adão. O homem que desconfia, o homem que confia, o homem que toma para si, o homem que se entrega, o homem que se esconde numa árvore, o homem que sobe numa árvore que é a cruz. A cruz é a nova árvore. No primeiro jardim, o fruto é tomado. No Calvário, o fruto será oferecido. Adão estende a mão para se apropriar. Cristo estende os braços para se doar. Vocês estão percebendo? Vejam, existe uma relação direta entre Adão e Cristo. Uma relação direta. Só que a diferença é que o primeiro Adão, o primeiro homem, o primeiro ser humano, ele se apropria. Ele rouba, ele foge, ele se esconde. O homem eterno não é simplesmente o novo homem. É o homem eterno, como dizia Chesterton. O homem eterno, ele se dá. Ele se oferece. Ele não tira, ele dá. Ele não se fecha, ele abre os braços. Se nós acompanharmos todo o nosso itinerário,
todo o itinerário que nós fizemos, prestem atenção, nós veremos que cada encontro nos trouxe até aqui. Vejam aí. Caim matou o irmão. Cristo morreu pelos irmãos. Judas se desesperou. Cristo perdoou. O mau ladrão endureceu. Cristo prometeu o paraíso. Tudo convergiu, minha gente, para essa revelação. Há uma nova humanidade nascendo. São Paulo vai dizer de um modo impressionante. Vejam aí. O primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, um ser vivo. O último Adão tornou-se espírito que dá vida. Cristo não veio apenas melhorar o homem antigo. Pelo amor de Deus, Jesus não é uma oficina. Cuidado com isso, Jesus não é um salão de beleza. Jesus não é uma coisinha gourmet. Não é uma conversinha fiada que a gente se encontra de vez em quando para fazer um reparo na estrutura da casa da gente, não. Jesus não veio para maquiar a gente. Jesus veio para refazer a gente. De fato, como a gente canta, banhados em Cristo, somos uma nova criatura. Não é uma criatura melhorada. Vocês estão percebendo? Escute, cristão, o que eu vou dizer, viu? Eu e vocês, por vocação, por batismo, não somos criaturas melhoradas. Somos novas criaturas. Levante a mão quem for batizado deste auditório. Levanta a mão. Pois pronto. O que você precisa se perguntar é, agora durante a Semana Santa, não, eu vou dar uma melhorada. Melhorar, a gente melhora uma cadeira, um carro. Vamos ali trocar a suspensão dele. Não, Deus não veio morrer por nós para trocar a suspensão da gente. Deus veio para nos fazer uma BMW. Não é o Fiat que eu comprei um dia desse, eu e Larissa, não. Deus não quer um Calhambeque, com todo respeito a Roberto Carlos. Não é meu Calhambeque Bibit, não. Veja, Deus veio nos fazer criaturas novas. E atenção para o que eu vou dizer. Não é simplesmente que veio nos fazer criaturas novas. Escute, é que a gente nasceu para ser como Ele. Para ser como Ele. Vocês estão lembrados o que disse a serpente a Adão e Eva? Se vocês comerem desse fruto, vocês serão como deuses. Aí Jesus diz, é? Pois eu vou. E eu vou mostrar que eles vão se tornar como Deus. Eles vão se tornar como eu. Eles vão se parecer comigo. Eles terão as minhas características. Aí é claro, a gente escuta isso, se olha no espelho e dá uma agonia, né? Porque ninguém aqui está pronto ainda para isso. Mas, ao invés disso, nos desestimular, porque é próprio do mau espírito roubar nossa esperança, escute, é próprio do mau espírito roubar a esperança. Quando nós estivermos com a esperança ameaçada, nunca ache que isso é voz de Deus. Nunca. É o mau espírito que quer roubar a nossa esperança. Então, muitos de nós, agora nesse tríduo pascal, agora na Semana Santa, muitos de nós diremos a nós mesmos, é só mais um, todo ano é a mesma coisa, eu vou lá, escuto Gabriel, aí ele diz umas coisinhas bonitinhas, eu fico empolgadinho, aí até o domingo eu sou a própria Madre Teresa de Calcutá. Mas na segunda-feira, a fantasia acaba e eu volto a ser quem eu sou. Vejam, isso é mau espírito, cuidado. O discernimento que nós temos que fazer é aprender a escutar a voz de Deus. E Deus não rouba a nossa esperança. Veja, todo mundo aqui que é pai e mãe sabe disso. Quando o filho de vocês tira uma nota ruim na escola, vocês não dizem, é mesmo, é burro. Vocês fazem isso. Não, vocês dizem, meu filho vai melhorar. Vamos fazer um cursinho, vamos procurar. Não é isso que a gente faz? Veja, se nós que somos maus sabemos fazer isso, imaginem o Pai. Cristo não veio, vejam aí, Cristo não veio melhorar o homem antigo. Não é para você ser uma coisinha melhor. Veio gerar o homem novo, homem com H, ou seja, espécie humana, ok? Homens e mulheres. E aqui está algo decisivo para nós. Prestem atenção. A Páscoa, o que nós vamos celebrar a partir do sábado à noite até o domingo, a Páscoa não é apenas memória de uma coisa passada, é participação. Pelo batismo nós fomos mergulhados na morte e na ressurreição de Cristo.
Isso significa que não estamos condenados a repetir eternamente o padrão de Adão. Muitos de nós temos a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim e eu vou ser sempre assim. Você é cristão ou um prato de papa? Porque você, no domingo, vai dizer que você crê na ressurreição. Cuidado, viu? Todo domingo, na hora do credo, você diz que você crê na ressurreição. Ressurreição não é uma coisa que aconteceu com Jesus e a gente aplaude. Ressurreição é uma coisa que aconteceu com Jesus, diz São Paulo, como primícias. Ele foi o primeiro. Mas nós, todos chamados a ser como ele. Nós não estamos condenados a viver na rivalidade de Caim. Nós não estamos condenados ao desespero de Judas. Nós não estamos condenados ao cinismo do mau ladrão. Há um povo, há um novo modo de ser humano. Mas como nos encontros anteriores, nós temos que tomar uma decisão. Decisão. Porque entre Adão e Cristo existe um caminho. Viver segundo Adão é viver na autossuficiência. Eu. Na comparação, no medo, na fuga. Viver segundo Cristo é viver na confiança, na entrega, na comunhão, na obediência amorosa. E talvez aqui esteja a pergunta final dos nossos exercícios. Qual é a humanidade que eu estou alimentando em mim? Eu estou alimentando a humanidade de Adão ou eu estou alimentando a humanidade de Cristo em mim? Vejam aí, viu? O homem velho que se fecha e se esconde, ou o homem novo que se abre e se doa? Quem são vocês? Quem são vocês? A ressurreição não é apenas vitória sobre a morte biológica. Minha gente, escute, viu? Escute. Jesus ressuscitou Lázaro, mas Lázaro morreu depois, viu? Tá todo mundo lembrado disso, né? Foi lindo, maravilhoso. Palmas para Lázaro. Mas se fosse só isso a ressurreição, era brincar de vivo, morto. Já brincaram disso? Vivo, morto, vivo, morto. Jesus não veio brincar de vivo ou morto com a gente. Cuidado. O cristianismo não é uma alegoria, não é uma conversinha fiada. O cristianismo é aquilo que diz. Nós não somos simplesmente ressuscitados biologicamente. A vitória é sobre o modo antigo de existir. Cristo não ressuscita sozinho. Ele ressuscita como cabeça de um corpo. Ele ressuscita inaugurando um povo novo. E esse povo é formado por crucificados ressuscitados. Olhem para mim. No exercício passado nós falamos de cruz. Vou adivinhar um negócio, viu? Todo mundo tem uma cruz, não tem? Não é isso? Vou querer R$20 de cada um, viu? Porque eu acabei de adivinhar a vida de vocês. Garanto que todo mundo aqui tem uma cruz para chamar de sua. Todo mundo aqui tem uma ferida. Não tem, minha gente? Todo mundo aqui tem uma dor. Todo mundo aqui tem uma ferida. Todo mundo aqui tem um trauma. Todo mundo aqui tem uma tristeza. Todo mundo tem um coração traspassado. O que falta é a gente saber se esse coração transpassado vai sair água e sangue ou se vai sair só a chatice da gente. Só a irritação da gente. Vejam, todo mundo aqui tem cruz. Falta agora que tenha ressurreição. Nós somos o povo de crucificados ressuscitados. Todo mundo aqui tem uma marca dolorosa em si. Todo mundo. Todos nós aqui temos um trauma. Todos nós aqui somos feridos. Todos nós aqui estamos marcados por uma cruz. Mas todos nós podemos sair domingo gritando aleluias. Porque essa cruz pode se tornar ressurreição. Esse povo é formado por crucificados ressuscitados. Pessoas que reconheceram a sua condição. Reconheçamos. A gente é só gente. Passaram pelo arrependimento, olharam para a cruz, mas agora, de pé, dignos, nós caminhamos para uma vida nova. Se tem uma coisa que irrita Jesus, com certeza é cristão com cara de muxoxo.
Todo mundo sabe o que é. Acho que muxoxo não é universal, né? Alguém quer ganhar R$ 5 para me dizer a definição de muxoxo? Pantim, muxoxo. Cara de enterro, como dizia o Papa Francisco. Não pode. Tão lembrados como a gente, lá em São Caetano, a gente cantava de um jeito tão lindo. Não pode ser triste um coração que ama Cristo. Não pode ser triste um... Por isso eu canto aleluia. E eu lembro de pequeno adolescente, ver umas beatas com 90 e tantos anos. E olha, pense numa mulher para gritar. Mas não tinha ritmo, não tinha dó maior, si menor, não tinha. Mas quanto mais elas cantavam, mais elas estavam convencidas de que não pode ser triste. Eu disse a vocês na semana passada, né, que eu fiquei muito tempo doente. E muitas vezes, madrinha Dedete está aqui, eu acho. Madrinha estava num dia que eu pedi ajuda, porque eu percebi que eu ia para o vale tenebroso da morte. Não fisicamente, emocionalmente, eu estava bem mal nesse dia. E eu lembro de pedir ajuda dos profissionais e tal, mas eu lembro principalmente de deitar na cama, eu ia ficar cantando isso alto porque minha família achava que eu sou doido. Mas eu cantava para mim mesmo, não pode ser triste um coração que ama Cristo. Não pode ser triste um coração que ama Deus. Por isso eu canto aleluia. Não pode ser triste um coração que ama Deus. Vejam, nós temos que aprender isso de cós salteado. Nos momentos de cruzes mais difíceis, chorando, porque o choro é livre. Mas cantar, aleluia. Aleluia. Assim como eu disse no último exercício, no passado, que o cristão deve ser especialista na cruz, lá vai, viu? Do mesmo modo, só que mais, o cristão deve ser especialista em ressurreição. Cuidado, porque muitos cristãos são ótimos em falar de cruz. É uma cara de sexta-feira da paixão, a vida todinha, menino. Meu filho, você pode ser tudo, viu? Mas cristão ainda não. O cristão, sim, está marcado. Atenção, ninguém aqui é bobo, tolo, imbecil, tá? Cuidado. Esse cristianismo que a gente está tentando com cara de... Não. Ok? O cristianismo não é um diazepam. Viu? O cristianismo é a realidade. É a realidade. Ok? O cristianismo não é um ansiolítico. O cristianismo é a verdade. A verdade. E a verdade significa que nós todos estamos marcados por uma lança. Nós todos temos cruzes na nossa vida. Mas quando a gente encontra o homem eterno, Cristo eterno, a gente é especialista em ressurreição. Eu volto a dizer, quantas pessoas eu e vocês conhecemos que têm uma vida triste e difícil e conseguem abrir a boca para louvar a Deus. A gente não conhece pessoas assim, minha gente. Que o tempo todo bendito seja Deus, Deus seja louvado. E a gente olha e se pergunta, criatura, tu está louvando o quê? Mas é isso, vejam. Geralmente são os pobres, como a gente viu semana passada. Nós estamos obrigados por vocação a entendermos a ressurreição. Mais do que isso, cristãos, nós devemos participar da ressurreição. Ainda mais, nós temos a obrigação de ressuscitar as pessoas ao nosso redor. Ou é assim, sublinho, viu? Vai cair na prova. Ou é assim, ou a nossa fé é um engodo, é uma farsa, é um placebo. O cristão é uma pessoa viva, mas não é apenas viva biologicamente. O cristão é um vivente da vida de Deus. Ele está fundido em Deus. Sabem por quê? Já perceberam? Eu vou dizer de um jeito broco, tá? Quem for da área me perdoe. Mas quando a gente quer fundir dois ferros, como é que a gente faz? A gente esquenta bem muito os dois e aproxima, não é isso? Aí eles se tornam uma coisa só. É isso que vai acontecer domingo, viu? É isso que vai acontecer domingo. Cristo, nós o representamos como Círio Pascal, como fogo, não é à toa.
Não é à toa. Ele queima. E todo aquele que queima com ele, se funde nele, se torna uma coisa só com ele. Por isso São Paulo vai dizer, não mais eu, ele em mim. A gente não conhece pessoas, minha gente, que devagarzinho parece que vão adquirindo as características de Deus. São essas pessoas, esses são os santos. Os santos são pessoas que não é que fazem coisas extraordinárias. Tem também os Padre Pios da vida. Mas aqui é difícil que tenha algum. O santo não é quem faz coisas extraordinárias. O santo é aquele que queima com Cristo. E quanto mais os dois queimam e se aproximam, mais eles se fundem em uma coisa só. E isso acontece na ressurreição, porque Cristo ressuscita como fogo. Nós temos que ser fogo com Ele. Ele está fundido em Deus. Ele emana a vida de Deus. Ele está aqui, mas ele já está em Deus. Ele, o cristão que faz essa experiência, ao contrário de Caim, ele pode dizer: sim, eu sou responsável pelo meu irmão. Ele pode dizer como Pedro quando cair: tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Ele pode dizer que o bom ladrão ainda não podia dizer aquilo que ainda não podia. Hoje, agora, neste momento, eu já estou no paraíso, porque eu estou ressuscitado, porque eu sou nova criatura, porque eu sou um vivente, eu vivo da vida de Deus. Escutem o que eu vou dizer. A partir de domingo, eu e vocês podemos andar nas universidades, nos trabalhos, nos bares, em todos os lugares dizendo: hoje eu já estou no paraíso. Vocês estão escutando o que eu estou dizendo, né? A partir de domingo, quero todo mundo colocando no Instagram, viu? Vou ver os stories de todo mundo. Todo mundo vai colocar nos stories. Ao contrário do que Jesus disse. Ao contrário daquilo que o bom ladrão queria, entrar no paraíso, eu já estou no paraíso. Eu já estou no paraíso. Se você é batizado, você é uma nova criatura. Morreu para a vida morta. Está fundido em Cristo, já está no paraíso. É verdade, a gente ainda está aqui, né? Nesse vale de lágrimas. Ainda está aqui. Ainda tem que aguentar. Como dizia Jesus, até quando eu vou suportar estar com vocês? É o duro. Isso aqui é um vale de lágrimas muitas vezes mesmo. Mas, ei, a partir de domingo, todo mundo que está aqui pode dizer: hoje eu já estou no paraíso. Não tem depois, é agora, já agora. A quaresma começou, meus irmãos, com uma pergunta. Lembram? Onde está o teu irmão? Foi a pergunta que fez Deus a Caim. A quaresma para nós vai terminar com outra pergunta. Onde estás tu? É a pergunta de Deus a Adão. Você está escondido no medo? Ou você está exposto à luz da ressurreição? A Páscoa não apaga o drama humano. Cuidado, tá? Porque muita gente acha aqui que domingo vai acontecer um Harry Potter na minha vida. E pronto, a partir de então, domingo vai acontecer uma mágica. Não. Nós vamos continuar seres humanos com as nossas contradições e as nossas lutas. Disse Jesus: neste mundo tereis tribulações. Meu Deus, eu amo Jesus. Amo Jesus. Porque ele fala de vida eterna, mas ele não engana ninguém. Neste mundo, Pai, aguenta o rojão, tereis tribulações. Mas ele completa: tende fé em mim. Eu venci o mundo. Nós somos cristãos. A Páscoa não apaga o drama humano, ela transforma o drama humano. No primeiro jardim, no jardim do Éden, o homem fugiu de Deus. No jardim da ressurreição, que coisa linda a gente vai ver no tempo pascal. Maria Madalena vai procurar o Senhor e será chamada pelo nome. É lindo isso, já perceberam? Tem um primeiro jardim lá no Gênesis, a gente foge de Deus. Prestem atenção, na sexta-feira santa, quando Jesus morrer, José de Arimateia vai reclamar o corpo de Jesus e vai levar até um jardim. Ok? Vão depositar o corpo de Jesus numa sepultura, num jardim. Na madrugada de domingo, Madalena e outras mulheres, só mulher pode fazer isso. Só mulheres são capazes disso mesmo. Nós homens, uns frouxos, com medo de nos guarda-véi, não fomos até Jesus, mas as mulheres
valentes, destemidas. Madalena deve ter pensado, que diabo, tô nem aí pra dois guarda velho besta. Bora, minha gente. E as meninas tudo, bora. A gente vai ver isso. No Jardim da Ressurreição, Maria Madalena vai dizer Rabuni. Lembre, viu? Tem duas palavras, Rabi e Rabuni. Rabi é mestre, Rabuni é meu. Ousada, como é próprio das mulheres. Amam. Nós homens somos uns frouxos. O que foi perdido no Éden vai começar a ser restaurado no túmulo vazio. E aqui, meus irmãos, nós terminamos esse itinerário. Nós falamos o tempo inteiro em dois caminhos. Entre dois homens, nós vamos decidir. Entre Adão e Cristo, cada um de nós define o próprio destino. Que seja o de Cristo e digamos juntos, amém. Muito bem. Para nós aprofundarmos agora, em que nós vamos já vê-lo ressuscitado. Oh, coisa boa é ser cristão. A gente já sabe o final da história. Em quais atitudes concretas da minha vida eu percebo que ainda vivo segundo o homem velho? Porque lembre, viu? A gente continua uns trastes. Eu tenho consciência de que pelo batismo fui inserido numa nova humanidade. Eu perguntei, quem é batizado? Não foi eu que perguntei isso? Tudo bem, então todo mundo tem obrigação. O que é que nesta Páscoa, agora de modo bem concreto, tá? O que é que nesta Páscoa precisa morrer definitivamente em mim para que Cristo viva mais plenamente?